Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Coffee and Talks. E hoje a gente tem um convidado de honra aqui, que eu acho que agora o negócio ficou muito chique, que a gente está recebendo hoje o meu queridíssimo irmão e também o meu pastor, Vitor Ledo. Gente, palmas da produção. Isso é honra. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Vi, queria dizer que eu estou muito feliz de te receber aqui, de poder te ouvir, poder compartilhar um pouquinho do teu coração também. Hoje a gente vai falar desse tema de liderança, que é algo que, assim como igreja, eu acho que a gente tem falado muito. Também pelo Rockets que a gente está tendo toda segunda e quarta, né? E a gente tá vivendo um tempo como liderança em que tá todo mundo sendo esticado realmente. E eu creio de verdade que como a gente tem vivido isso como igreja, foi algo que começou primeiramente no seu coração como nosso pastor. Então eu queria te ouvir o que você tem vivido aí nesse processo, nesse meio do caminho aí. Certo, certo. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui. É sempre uma honra para mim poder compartilhar, né, com a nossa igreja, com as pessoas que acompanham o canal da igreja e também com todos os convidados ou quem quer que seja que esteja nos assistindo. É muito bom estar aqui com você. E eu realmente espero poder compartilhar e corroborar com a tua vida, né. Amém. Para mim, liderança é um tema muito chave para minha vida pessoal, né. Eu não acreditava que eu era um líder lá no começo da minha história, Uhum. né, por muitas disfunções e dores internas e muitas coisas me travaram por muito tempo. E eu não acreditava que eu poderia liderar nunca, ou que eu poderia estar à frente. Na verdade, eu nem queria, até pela minha personalidade, né. Sim. Eu tenho uma personalidade mais introspectiva, quem anda mais perto de mim sabe, eu não sou de estar falando muito e estar, né, na brincadeira. E às vezes isso é um mito da liderança, né? Tem gente que acha que porque não é uma pessoa de muita comunicação, de ser muito extrovertido, né? Acha que ao mesmo tempo não pode liderar, porque acha que a pessoa tem que ser assim para liderar. Isso é um mito, na verdade. Né? E eu carregava esse mito. Né? E por muito tempo eu não acreditei, até que eu comecei a estudar administração, Uhum. comecei a. eh, Meus pais eram empresários, eu comecei a ver ali uma oportunidade de trabalhar com eles, de talvez tocar os negócios da família no futuro. Uhum. E aí eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, né? E enquanto eu lia um livro, enquanto eu li um livro de um best-seller, né, sobre liderança, foi quando eu comecei a perceber que talvez eu tivesse essa aptidão, ou talvez que Deus quisesse me levantar como um líder, né? E na verdade eu comecei a estudar sobre liderança antes de eu ter o meu encontro com Jesus. E eu comecei a estudar sobre liderança por causa do meu curso de administração, por causa dos negócios da família, como eu disse, né? E eu comecei a buscar isso. Foi quando eu comecei a perceber que, cara, não era um bicho de sete cabeças, como muitas vezes a gente acha, Sim. né? E comecei a entender também a importância da liderança para tudo que a gente faz. Porque às vezes a gente pensa que liderança é só para o empresário, ou só para o líder da igreja, ou só para a pessoa que está com um grupo de pessoas e ela tem que gerir aquilo. E na verdade, liderança está em tudo na nossa vida. E eu comecei a entender que para eu ser um pai, eu preciso ser líder dos meus filhos. Eu comecei a entender que Verdade. para eu ser um marido, eu preciso ser líder da minha esposa. Eu comecei a entender que para eu viver num condomínio, num prédio que tenha uma ordem, talvez eu precise ser um líder. Né? Então, eu comecei a perceber nas coisas do dia a dia a importância da liderança. E a Sim. partir dali eu comecei a mergulhar nisso. Né? Nem sei se tu me perguntaste sobre a minha história com liderança, mas eu já estou contando. Então, Tá ótimo, era exatamente esse o contexto que eu queria. pronto. Então, a minha liderança ela vai começar assim, com esse despertamento. Até que um dia eu estava lendo um livro do pastor Bill Hybels, e ele dizia o seguinte, né, que a igreja é a única esperança do mundo. O livro dele começava falando isso. E eu já vinha estudando sobre liderança, sobre empresa, e eu lembro que quando eu li essa frase, eu comecei a chorar de uma forma muito intensa. Foi como uma revelação, como que, sabe quando você lê uma coisa e, cara, aquilo penetra de uma Sim. forma diferente? E eu lembro que comecei a chorar do nada, eu falei, por que eu tô chorando, velho, lendo esse livro? Né? E aquilo entrou com uma flecha no meu coração e eu comecei a perceber que realmente a igreja é a resposta que o mundo precisa. Porque Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo. Né? Então, quem é o nós? A igreja.
A Sim. igreja é a luz do mundo. Então, Bill Hybels, ele está, na verdade, parafraseando a palavra de Deus, né? Parafraseando Jesus, que disse que nós somos sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Né? Então, a esperança do mundo é uma igreja viva e uma igreja de líderes. E quando eu falo de líderes, não é pessoas que têm uma posição ou um cargo, né? Eu sei que eu não sou pastor porque eu tenho uma carteirinha. Eu sei que eu não sou pastor porque um dia alguém falou: olha, eu vou te ordenar um ministério. Amém. Todas essas coisas elas são importantes. Isso é organizacional. Mas liderança é muito mais intrínseco do que organizacional. Liderança é algo que tem que nascer dentro. Amém. Liderança é algo que tem que haver encargo. Encargo é essa responsabilidade. Muito mais importante do que um cargo de líder de link nas casas de célula, do que líder de ministério, do que gerente, do que empresário, é eu ter um encargo no meu coração por pessoas. É eu entender que existem pessoas que estão quebradas, eu entender que existem pessoas que, se eu não ver ouro nelas, ninguém vai ver, que tem pessoas que, cara, tem um grande potencial, elas só não sabem disso, e que de alguma forma Deus me levantou para amar essas pessoas e extrair o melhor delas para que elas mesmas sejam abençoadas, não eu. Amém. Sabe, liderança para mim, não sei nem porque eu já tô trazendo uma definição, mas tô. É, Tá liderança. pregando, gente. Pastor é assim. Pastor é Não assim. é essa a ideia, tá? Desculpa. Vamos tentar ficar na pergunta aqui, né? Que eu nem sei qual é, mas. Só vai, só vai. Mas assim, não, mas eu realmente acho que isso é importante, acho que isso é bom. Liderança é isso que nasce dentro, sabe? Essa responsabilidade, esse encargo. E às Sim. vezes a pessoa ela tem o cargo, ou seja, ela tem a posição de gerente, ela tem a posição de coordenador, né? Uhum. Mas ela não tem o encargo pela vida das pessoas. Sim. Né? Ela tem, às vezes, o cargo de gerenciar algo, né? De fazer algo acontecer. Só que liderança é eu entender que se eu não mover o coração das pessoas, as pessoas podem até fazer o que eu estou falando, mas não vai ser no nível de excelência que precisa ser feito. Ou eu não vou conseguir transformar a vida das pessoas, porque a liderança ela não é levar pessoas a fazer. Uhum. A liderança é eu levar as pessoas a uma transformação pessoal enquanto elas fazem. Sim. Sabe? Isso para mim verdadeiramente é liderança, né? Liderança transformacional. Não é uma liderança autocrática, né? Ou até mesmo democrática, ou até mesmo laissez-faire, vários tipos de liderança, mas é uma liderança transformacional, onde a Amém. pessoa ela é transformada ao caminhar comigo. Por quê? Porque ela está recebendo algo que ela não tinha pela influência que eu tenho. Então, a pergunta que eu começo aqui, eu sei que eu fui chamado aqui para responder, mas na verdade eu gosto de lançar perguntas. A pergunta que eu lanço aqui é: qual é o teu nível de influência e o teu nível de transformação na vida das pessoas que andam com você? Será que os teus filhos são transformados ao andar com você? Será que a tua esposa, o teu marido é transformado? Será que as pessoas da tua link, as pessoas da tua célula, as pessoas do teu ministério, será que elas estão sendo transformadas enquanto elas estão fazendo? Ou será que elas só estão fazendo? Né? Eu acho que isso é uma boa pergunta para a gente startar aqui, para a gente começar aqui. Tu me manda uma pergunta, eu te mando outra pergunta e a gente vai. Tô até confusa. Será que eu que tenho que responder agora, O que gente? tu acha, Lorena? Muito bom, gente. Começamos muito bem. Vi, eu queria aproveitar, né, tudo isso que você falou e te perguntar, qual é essa característica, assim, de uma forma mais clara, pontuando Certo. mesmo, qual é essa característica que um líder ou ele tem que ter, ou ele tem que construir? Porque, assim, como você mesmo falou, né, muitas vezes a gente vem dessa mentira de eu não nasci para esse lugar, porque eu não tenho tal coisa, porque eu não sou assim. Mas em algum momento da nossa caminhada, a gente precisa entender que muitas coisas foram roubadas da nossa essência também, e que algumas coisas vão ser construídas ao longo do caminho, e tá tudo bem se você não nasceu com um dom X que vai te ajudar. Mas eu também creio que existem algumas coisas que precisam ter muito claras no nosso coração pra gente dar pelo menos esse start na nossa liderança. Certo. Legal, muito boa pergunta. Eu vou elencar aqui duas coisas que são chave para mim no processo de liderança. A primeira é identidade, tá? Amém. É, a nossa identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Perfeito. Se eu não sei quem eu sou ainda, eu não tenho como direcionar as pessoas para lugar nenhum. Porque eu vou estar sempre numa eterna confusão interior, interna. Então, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa precisa passar
quando ela se converte a Jesus, e claro, aqui a gente está falando num contexto cristão, a gente está falando num contexto de alguém que teve uma revelação, né? Então a primeira coisa é trabalhar a identidade. Quem eu sou. Agora, para eu descobrir a minha identidade, eu preciso descobrir quem Deus é. Porque quando eu me encontro com o meu Criador, quando eu entendo quem Deus é a partir daí que eu recebo a revelação de quem eu sou. Uhum. Né? Quando a gente vai ver a criação, lá em Gênesis, a gente vai ver Deus soprando vida no homem. Né? Deus soprando vida sobre Adão. E ali, quando ele nasce para uma vida natural. Mas a gente vai ver Jesus falando que é necessário que a gente venha a nascer de novo. Voltando para Gênesis, Deus vai falar que nos criou sua imagem conforme a sua semelhança. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso ter isso resgatado. Porque muitas pessoas querem liderar ou querem influenciar outras pessoas sem saber quem são e elas batem nessa tampa da panela. Né? Então, Verdade. essa identidade de saber quem eu sou, de saber que eu sou imagem e semelhança de Deus, é muito chave. Trazendo um pouco mais para o contexto do Novo Testamento, o nascer de novo, que Jesus vai falar, é uma outra necessidade para alguém que lidera. Porque quem não nasceu de novo, não nasceu da água e não nasceu do Espírito, ainda não passou por um processo de renovação pessoal. Então, tudo começa em quem eu sou. Tudo que vem para fora parte do que eu tenho dentro. Então, eu não tenho como liderar pessoas se eu não tenho muito bem definido algo dentro de mim. Né? Porque senão eu vou estar sempre falando para elas o que fazer, mas eu não vou estar, de fato, mostrando como fazer. Sim. Ou eu não vou estar mostrando para elas o que ser. E muitas vezes as pessoas elas vão até conseguir reproduzir metodologias, formatações. Mas para a gente viver essa liderança transformacional, a gente precisa ser muito mais do que fazer. E esse foi o processo de Jesus com os discípulos. Né? Jesus com Pedro, com Tiago, com Felipe, com Mateus, Jesus ele vai levá-los a uma transformação pessoal. E é por isso que muitas vezes ele vai dizer, olha, a antiga aliança dizia assim, eu, porém, agora vos digo assim. Né? Ele vai dizer, olha, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, olha a trave do teu. O que ele está apontando? Sempre primeiro para você. Sim. Autorresponsabilidade. Para eu olhar para mim. Né? Porque dar discurso é muito fácil. Mas ministrar vida só é possível se eu tenho vida dentro de mim. E para eu ter vida dentro de mim, eu preciso nascer de novo. E para eu nascer de novo, eu preciso receber essa nova identidade. Como é que acontece isso? É um processo espiritual. E às vezes no flow da igreja, às vezes no flow da liderança, a gente foca muito no fazer. A gente foca muito na metodologia, na formatação, nas planilhas, em muitas outras coisas e a gente esquece do principal. Né? Então eu acho que a gente precisa partir desse princípio da identidade. E junto com essa identidade, obviamente, vai vir o caráter. Né? O meu caráter ele é forjado a partir da minha nova identidade. Sim. Quem eu sou em Cristo Jesus. Bom, eu nasci de novo e eu nasci para me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ok. Então, eu recebi uma nova natureza. Se eu tenho uma nova natureza, como a Bíblia diz, olha, vocês são uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? A palavra nova criatura aqui, se você for estudar um pouco mais a etimologia da palavra no original grego, você vai ver que é protótipo. E protótipo é algo que foi criado do zero. Sabe? Então, quando Jesus está falando, olha, vocês são uma nova criatura, ele está falando o quê? Eu dei uma nova natureza para vocês. O que isso significa? Que, cara, eu realmente nasci de novo. Você entendeu? Então, esse processo de transformação não é só uma transformação, mas é um processo de uma nova natureza. Sim. Antes, a minha semente dava manga, agora ela dá açaí. Por quê? Porque agora é uma nova semente. Sim. Eu não caminho mais na semente de Adão, agora eu caminho na semente do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Né? Então, entender isso é chave. Agora, óbvio, é um processo. E às vezes a gente quer primeiro ter a posição para depois a gente desempenhar um papel. E ao contrário, primeiro eu preciso passar por uma transformação para depois eu chegar numa posição. Né? E às vezes por orgulho, por vaidade, às vezes para tentar
tapar alguns buracos, a gente procura esses lugares, né, de aplauso, de reconhecimento, de foto, de câmera. Isso tudo são meios, mas não são o fim. Sim, verdade. Né? Isso tudo são meios de propagar a mensagem do Senhor. Né? São meios de da gente comunicar o evangelho do Senhor, mas não é o nosso alvo, não é o nosso fim. Né? Então, assim, voltando para a tua pergunta, identidade é a chave. Identidade vai gerar caráter. Caráter é esse processo de transformação, onde eu me torno cada vez mais parecido com o varão perfeito que é Cristo. Né? Amém. Agora, dentro disso também, existe o processo da visão. Né? Qual é a visão que a minha igreja possui? Qual é a visão que os meus pastores têm? Qual é a visão que a minha liderança carrega? Né? Eu estou disposto a participar, e quando eu falo de visão da igreja, dos líderes, pode ser da empresa. Qual é a visão organizacional da empresa? Né? Eu não posso estar na Mercedes, trabalhando na venda de carro da Mercedes, querendo trazer a cultura da BMW. Sim. Faz E na sentido? verdade, tudo isso que a gente está falando é tanto para uma questão ministerial, quanto Isso. também para fora da São igreja, né? princípios que servem para a vida. Sim. Né? Então, assim, tem gente que entende isso no mercado de trabalho, e o cara ele tá lá no mercado de trabalho, ele tá na Mercedes, voltando aqui, por exemplo, ele tá na Mercedes, ele, pô, não faz sentido eu querer trazer a cultura da BMW para cá. Mas Sim. na igreja ele quer trazer a cultura de outro lugar. E aí não faz sentido, cara. Entendeu? Não faz sentido. Então, esse processo de transformação pessoal, identidade, ele vai me levar também ao entendimento de uma visão. Né? Qual a visão da organização que eu estou? Qual é a visão da minha igreja? Né? Será que eu estou alinhado a essa visão? Será que eu estou participando, né? E eu estou corroborando para que essa visão, essa cultura, ela se fortaleça? Né? Ou será que eu estou querendo gerar uma contracultura dentro de uma contracultura? Né? Porque a gente precisa entender, o evangelho já é uma contracultura, a gente já vai contra esse mundo. Sim. A gente está na contramão do mundo, não tem jeito. O mundo está indo para a direita, se você está indo para a direita também, está errado. Tem que ir para a esquerda. É Por verdade. favor. Né? Então, isso é básico, mas o básico precisa ser falado. Né? Então, o mundo está indo para um lado. Eu preciso ir para o outro, porque é uma contracultura, cara. A gente viu agora o Rock in Rio acontecendo, né? Até puxando aqui um assunto meio polêmico, mas enfim. Aconteceu o Rock in Rio. E eu fiquei abismado a quantidade de shows que a gente percebeu com símbolos ocultistas. Ah, A eu quantidade de amo esse shows assunto. Gente, isso é é bizarro. bizarro. Isso é uma É loucura. bizarro. E o E as apóstolo pessoas passam Paulo. pano e ficam tipo assim: não, não é, é exagero, é exagero. Mas É, não é. pronto. É porque o apóstolo Paulo ele vai dizer: o príncipe desse mundo cegou o entendimento dessa geração. Então, Então é uma geração que não consegue enxergar as coisas espirituais. Por quê? Porque elas não são nascidas do espírito. sim, Elas só vivem na carne. Então elas não conseguem enxergar o que a gente consegue, porque a gente já nasceu do espírito. Né? Então, assim, muitas pessoas não conseguem perceber esses elementos ocultistas, esses elementos que, na maioria das vezes, estão também desconstruindo uma visão judaico-cristã. Geralmente sim, tem um elemento cristão, uma santa ceia, um crucifixo e um escândalo em cima disso. sim. Né? Porque o diabo ele sempre quer o quê? Bater naquilo que Deus está construindo. Né? Isso é uma coisa que eu tenho notado, isso é uma coisa que eu acompanho muito, é um assunto que eu gosto muito, e eu tenho acompanhado como esses símbolos, tudo isso tem ficado muito, cada vez mais claro e mais evidente. E é muito louco que isso só está sendo cada vez mais evidente porque foi construído antes, exatamente dentro das pessoas, essa imoralidade. E, Pronto, assim, não só a imoralidade, mas de fato a falta de moral, de senso moral. pronto. Então, se hoje a gente consegue olhar para essas coisas que estão claras e evidentes e as pessoas não conseguirem nem ver, é porque de muitos e muitos e muitos anos tem sido desconstruído. Isso que você tem que estar falando, inclusive, né? Esse senso moral que muitas vezes, antigamente, a gente via que mesmo que as pessoas não fizessem por um princípio cristão, elas tinham esse senso moral Sim, ainda dentro exato. delas, por uma questão assim social, muitas vezes, mas que isso está sendo desconstruído. É, E isso está sendo construído também dentro do coração das pessoas pelo tempo que está vindo, que está acontecendo e que vai vir também, né? é isso mesmo. E eu fico bastante abismado de ver, né, a quantidade de pessoas que realmente não percebem essas coisas, acha que está tudo bem, acha que está de boa, né? E a gente vai perceber muitas vezes quando tem acontecido esses shows, e eu vi uma análise
de um cristão falando, né, sobre o show da Madonna que ela fez no Brasil e ao mesmo tempo teve a catástrofe lá do Sul, né, das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Agora tá tendo essa série de shows e a gente tá vendo no Brasil também catástrofe de seca. E você percebe, são, tipo assim, Sim, coisas antagônicas, totalmente opostas, né? E a gente percebe que, cara, peraí, será que existe um ambiente espiritual acontecendo? A gente precisa despertar para enxergar é isso, verdade. né? Porque o inimigo, o diabo, eu ouvia o pastor Lourenço, meu pai, falar isso quando eu era garoto. Ele dizia assim: o diabo ele não vai se apresentar para você com tridente, com um chifre, né, todo pintado de vermelho, dizendo, eu sou o diabo. Não, ele não vai fazer isso. Ele Não. vai vir de forma muito sutil. Ele vai vir de uma forma que você muitas vezes não vai conseguir perceber, E ele né? às vezes te encanta, né? Ele Isso, assim, exatamente. Ele vai usar de meias palavras, ele vai usar de meias verdades, né? Então, hoje a gente vê essa guerra de narrativas acontecendo na internet, sim, né? No contexto político, a gente vai ver isso acontecendo, né? Poxa, rolou a cadeirada do Pablo Marçal, aí ficou um monte de gente falando, não, mas foi culpa do Datena, não foi culpa do Datena. Aí você vê todo mundo sempre puxando para um lado e o público no final não sabe o que é verdade. é verdade. A mesma coisa aconteceu, uma briga agora no Flow, ainda na eleição de São Paulo, e aí tá as duas narrativas. Não, porque quem começou foi o marqueteiro do candidato lá, esqueci agora o candidato. Enfim, mas tava as duas narrativas do. Quem começou foi o marqueteiro dele. Não, mas porque ele puxou o celular, por isso que ele deu um soco. Não, não, mas ele não podia dar o soco. E aí fica essas narrativas, e quem Isso. fala mais alto, É, e muitas vezes quem posta mais, ou quem bate mais, acaba levando como verdade. Né? E hoje, cada vez mais, a gente percebe a verdade sendo relativizada. é. Né? E a gente vai ver que Jesus não relativizou a verdade em nenhum momento. Pelo contrário, ele disse: eu não só tenho a verdade, como eu sou a verdade. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus ele é a verdade, existe uma verdade absoluta e ela não é Sim, relativa. é isso. Né? Então, a gente precisa entender isso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no nosso bate-papo, senão a gente vai embora aqui nas Eu acho que a gente já foi embora. Mas eu acho isso um desdobramentos. assunto, eu acho esse assunto muito bom, isso é algo que queima muito no coração e principalmente para as pessoas mais jovens. É isso que você Sim. falou, Vi. Quem vai falar mais alto é quem vai ganhar a discussão. E querendo ou não, as pessoas do outro lado, né? Porque existe um lado, elas têm uma voz muito grande na internet, de uma forma muito bizarra e assim a gente tem vivido tempos assim obscuros realmente, sabe? E Isso é interessante, hum, você falou as pessoas do outro lado. E muito dessa geração já tem. Não, não existe outro lado. kkk. Né? Não, não existe outro lado. Tudo é bom e tudo é mal. Entendeu? KKK de novo. Seja livre, faça o É que você isso, quiser. menina. A mentalidade muitas vezes é essa. É isso, Né? porque é Porque eu vejo relativizado. até mesmo hoje na criação de criança, de filho, os pais eles se submetem aos filhos mais do que educam. Tipo Sim, assim, não, porque ele escolhe se ele quer ir pra escola ou se ele não quer, ele escolhe se ele vai fazer isso. Não. Cara, então, do momento que você dá pra uma criança de 5 6 7 10 anos é, é, o poder dela de escolher o melhor para ela, você tá, você tá ausentando ela de ter uma base crítica. sim, Porque você só vai ter uma base crítica se você sabe o que é bom e ruim. sim, Você só vai ter realmente o poder de decidir o que presta e o que não presta, o lado bom, o lado mal, se você tem uma pessoa dizendo, você precisa por aqui, você precisa por ali. Numa ausência de líderes, e a gente volta para a liderança, numa ausência de líderes, ou seja, de pais influentes que entendem o seu papel. Não, eu preciso ser voz de influência na vida dos meus filhos. Não é controlar, não é obrigar, mas é ser voz de influência. Se eu estou vendo que o sim, meu filho está querendo decidir aqui por algo que não é bom para ele, eu preciso influenciá-lo porque é bom. sim. Porque a predisposição para o mal, o ser humano já nasce com ela. Até porque quando a gente chega na igreja, né, Vi, com as coisas boas e com as coisas ruins, são coisas que nós aprendemos na nossa infância com os nossos pais. Pronto. São eles que vão criar a nossa base. E se a gente não criar nossos filhos no caminho, eles vão encontrar outro caminho. Exatamente. E é isso que eu Ou falo qualquer dessa. caminho vai servir, né? Exatamente. E é isso que eu falo dessa. Que as pessoas perderam o senso moral, perderam o senso do que é certo e é errado. Isso. Enfim, enfim. Esse é um assunto que a Perfeito, gente Ló. podia ir É, embora é, eternamente. verdade. Vi, então, aproveitando que a gente entrou aqui nesse assunto, Vamos lá.
como ser um líder que vai impactar essa geração de pessoas que não sabem para onde estão indo, que não sabem de onde vieram e que não têm esse senso moral. Como a Legal, gente pode ser esse líder? legal. Pergunta excelente. É, primeira coisa, as pessoas, essa geração, ela precisa ver genuinidade em nós, sabe? Eu vejo muitas vezes muitos líderes, e aí eu trago um pouco para o eclesiástico, né? Muitos líderes eclesiásticos vivendo o mecânico, Sim. entendeu? Vivendo muito o mecânico da fé, que a gente pode dizer a religiosidade, Uhum. né? Justamente aquilo que Jesus pregou contra. Jesus ele diz, olha, não seja como os religiosos, né? Que ficam nas esquinas orando vãs repetições, né? Querendo chamar a atenção das pessoas. Mas vocês, quando forem orar, vão para o quarto de vocês, né? E em secreto orem ao Pai. O que Jesus está contrapondo aqui? Justamente uma religiosidade onde eu demonstro para as pessoas algo que não é real. Sim. E em determinado momento ele fala: não sejam como os fariseus, que são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro, né? Ou uma lápide muito bonita no cemitério, mas ali tem morte, né? Tem um corpo morto lá em decomposição. Sim. Então Jesus está dizendo: olha, não sejam como esses. O que ele está dizendo? A religiosidade leva à morte. Então eu vejo que, como líderes, se nós queremos realmente tocar uma geração, nós precisamos ser genuínos. Ou seja, cara, se eu realmente tenho um chamado da parte de Deus, então eu preciso ser verdadeiro naquilo que eu fui chamado. Eu Amém. preciso ser vulnerável naquilo que eu fui chamado. Então você que é líder e está assistindo aqui, seja qual for a área, você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser gente como a gente, real, né? Não sou uma pessoa em casa, outra pessoa no trabalho. Uma pessoa na igreja, outra pessoa na escola. Uma pessoa na faculdade. Sabe? Aquela pessoa que ela tem máscaras. Sim. Isso o mundo já é cheio, cara. O mundo É. já é cheio disso. Nós precisamos ser de verdade. Gente da verdade e gente de verdade. Sim. Né? Isso é a primeira dica que eu dou para você. A segunda é ame as pessoas de verdade. Sabe? Amém. Eu preciso ser vulnerável, né, em ser real, em ser verdadeiro, mas eu preciso também amar as pessoas. Por quê? Porque se a pessoa ela sente que eu, como líder, só quero usá-la, ou eu só quero que ela seja alguém que de alguma forma vai me ajudar a eu chegar no meu sonho ou no meu propósito, né? Então ela vai falar, cara, por que eu estou participando disso? Eu só estou fazendo isso aqui para o pastor chegar lá, ou para o líder, ou para o dono da empresa. E o que eu tenho entendido dessa geração de hoje é que não é uma geração que quer corroborar para eu chegar no lugar. Não, ela quer chegar no lugar junto comigo. Uhum. Ou ela quer que eu, como líder, ajude ela a chegar em algum lugar. Então isso é uma coisa que Deus me falou lá no começo. Deus falou, olha, Vitor, eu estou te chamando não só para levar pessoas com você para o seu destino, mas para você levá-las aos destinos delas. Né? Hã. E as pessoas, elas sentem isso, elas precisam sentir isso. Então, como líder nesse tempo, nessa geração, é uma coisa que eu tenho perguntado muitas vezes para as pessoas que estão perto de mim, né? Quando eu chego num nível mais pessoal, eu pergunto, cara, qual é o teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Eu quero ouvir. Eu preciso saber. Porque, de alguma forma, eu quero ajudar o cara a chegar lá, Sim. né? Se eu perceber, obviamente, que é um sonho da parte de Deus, porque às vezes se o cara vier Sim. com um sonho de viagem também, eu vou falar, olha, eu acho que isso é viagem. Amém? Porque eu também vou É ser sonho genuíno. errado. Né? Mas assim, tem sonhos que são genuínos, tem visões que Deus dá, né? E eu quero ajudar como líder aquela pessoa a chegar ali, né? Amém. Onde é que você quer tirar férias esse ano? Sabe, qual é o teu sonho espiritual? O que que Deus tem te chamado para você? Qual é o teu sonho material? O que que você gosta? Né? Sim. Essas são perguntas pessoais que os meus discípulos precisam saber que eu sei e que eu me preocupo com eles, nesse sentido, Sim. nesse ponto. Sabe, eu acho que isso é outra coisa que vai ajudar muito. Então, essa vulnerabilidade e esse amor, e quando eu falo de amor, é justamente esse ponto, né? Quem ama dá, quem ama libera, quem ama quer o melhor do outro, isso é algo que é chave para mim como líder, né? Porque senão a gente vai estar sempre edificando algo aqui, ou seja, onde for na liderança, que vai ser frágil, Sim, né? Porque o verdade. que realmente conecta as pessoas é essa humanidade, né? Eu sei que as ferramentas são legais, música é bom, gravar podcast como a gente está fazendo aqui é legal, vai ajudar, né? Mas essas relações do dia a dia, esse vida na vida, esse discipulado um a um, cara, isso aí tem
Jesus não tinha podcast, né? Jesus não tinha. Jesus também não tinha muito música, né? A gente não vê Jesus cantando, né, nos evangelhos. A gente não vai ver, mas a gente vai ver Jesus sentando à mesa, E amando, né? né? Amando, gastando tempo, olhando no olho, Corrigindo em ensinando. amor. Oi? Corrigindo em Corrigindo amor. também amor, que isso é uma pauta importante, É, porque as pessoas também acham que amor é só passar a mão na cabeça, é, só falar, tá tudo bonitinho, parabéns, e não é, sim. né? Amor tem correção, amor também tem, cara, botar o dedo lá na ferida do cara e falar, ó, mano, isso aqui tá errado, velho, isso aqui não tá bom não, você precisa mudar, Sim. né? E como grupo, como liderança, levar as pessoas a esse amadurecimento, a essa transformação. Eu creio que essa liderança cristã, essa influência, é, é eu poder, com a minha experiência e com a unção que Deus me deu, acelerar o teu processo. Amém. Sabe? Deus me conectou para que o meu teto seja o teu piso. Né? Essa tem uma frase que eu tenho falado no Rockets, é uma frase que eu tenho falado na igreja. Cara, eu quero que o meu teto seja o teu piso. Então você não vai partir da onde eu parti. Você vai partir da onde eu estou chegando já. Isso vai gerar em você aceleração, isso vai gerar em você crescimento, né? Isso vai gerar em você kairos, tempo oportuno. Amém. Tem uma coisa que eu sempre falo lá na Flame, que quando a gente não está na igreja, a gente identifica muitos erros na liderança, nos pastores, assim, numa questão de igreja mesmo. E eu acho que o grande incômodo das pessoas que não são da igreja, que não estão na igreja ainda, é olhar e falar: tal pessoa fala uma coisa e não faz, tal pessoa é um líder assim, assim, assado. Mas é uma coisa que eu sempre questiono eles, é exatamente isso. Beleza, agora você que tá nessa situação, que hoje é o crente, que você tanto falou mal, que você tanto criticou, hoje, você tá sendo aquele crente que você considerou como correto? Ou você tá só mais uma vez reproduzindo? Ou será que você tá só mais uma vez reproduzindo o discurso, tá sendo como um fariseu, como você falou? Uhum. Ou talvez você está entrando nesse lugar de liderança simplesmente porque você quer muito estar nesse lugar, mas você ainda não é essa pessoa. Qual é a diferença daquilo que você criticou de fora, agora que você está dentro? O que a gente está fazendo de diferente agora? Sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa se questionar. Beleza, tem várias coisas que me incomodavam antes, mas então eu vou fazer o diferente. E eu creio que, assim, de uma forma geral e um contexto Brasil, realmente, Deus tem nos levado para uma igreja mais saudável, numa liderança mais saudável, Uhum. sabe? Eu não acho que é em vão que muitos pastores têm falado muito sobre isso. Têm tratado muito sobre isso e sobre essa liderança saudável. E eu queria te perguntar, Legal. para a gente finalizar, como a Já. gente constrói já como a gente constrói essa liderança saudável, esse ambiente saudável? E se você puder dar um conselho para os líderes que estão aí te assistindo. Legal. Primeira coisa, você só pode dar o que você tem, você só reproduz quem você é. Você pode até ensinar algo, mas você só vai ter autoridade no teu ensino se vier de dentro de você, se Sim, você realmente viver aquilo. Eu sempre digo, cara, você não tem autoridade para ensinar o que você não vive, porque você vai ser palavra vã, o vento vai levar. Né? Então, você precisa primeiro passar, como eu disse, pelo processo de transformação pessoal, para que você possa, de fato, ter essa autoridade para influenciar pessoas, para liderar pessoas. Né? Agora, claro, ninguém está perfeito nunca. sim, Né? Então, é uma linha tênue, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, entre a preparação, né, ou seja, eu estar pronto para liderar, né, mas também entender que existem áreas que vão ser trabalhadas no meio do caminho, sim. né? Tenham compaixão pelos líderes de vocês também, né, no final das Sim, contas. claro, claro, claro. É porque assim, a gente é muito rápido em olhar o outro e tacar pedra no outro, Sim, né? E Jesus, ele foi muito enfático quando quiseram apedrejar a mulher adúltera, né? Ele disse, aquele que tem a primeira pedra, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? sim, E aí ninguém atirou. Por quê? Porque todo mundo tem pecado, né? Porque todos aqueles homens ali estavam cheios de pecado. E aí eu volto pro cisco do olho, para a trave, né? sim. Jesus diz, ó, primeiro Olhar tira. primeiro para dentro, Então assim, é um né. princípio do evangelho para de olhar pro outro e olha para ti.
Esse é um princípio. Só que a nossa Resumindo. justiça própria está o tempo todo avaliando os outros Sim. e querendo, né, de alguma forma, corrigir, né? E, cara, se o meu líder ele tem uma falha, então, eu posso fazer duas coisas. Uma, eu posso chegar com ele e falar, olha, ser vulnerável e verdadeiro e falar, olha, eu percebi que você tem isso aqui, eu posso estar errado, e eu posso confrontá-lo em amor. Sim. Que a Bíblia ela diz isso, e não é porque ele é teu líder, teu pastor, que você não tem essa possibilidade de, tá bom? Uhum. E se ele for um líder de Jesus mesmo, ele vai ser humilde o suficiente pelo menos para te ouvir. Não Sim. estou dizendo que ele vai receber e vai mudar porque você disse, mas ele vai ouvir, ok? Primeira coisa é trazer verdade. Segundo é orar por ele, porque você não vai mudar ele, né? Segundo, ele está num processo com Deus, Sim. né? Terceiro, você ficar falando mal dele sem ter pecado. Então, cara, é melhor, primeiro, leva e fala, ó, eu vi você fazendo isso aqui, não concordei, queria entender, me explica, Uhum. né? Por que você agiu dessa forma? Por que você tratou tal forma assim? Para poder E dá, entender. inclusive, a oportunidade, né, Claro, e dá de se oportunidade. Isso, resolver. exatamente, exatamente. Né? Então esse é um ponto. Agora, assim, já fiz isso, ele não mudou? Cara, ora por ele. Deixa Deus tratar, deixa Deus direcionar, deixa Deus fazer. Né? Eu sei que a gente, eu tenho visto muitos pastores, muitos líderes falando, né, muito enfaticamente sobre liderança, principalmente eclesiásticos, pastores e tal. E eu confesso que eu sempre lembro de Davi e Saul, cara. E para mim esse é um padrão, porque eu já estive nessa posição de discípulo. E quando você está próximo do teu pastor, né, sendo discipulado pelo teu pastor, sendo discipulado pelo teu líder, você está ali perto, você começa a ver algumas falhas. Óbvio, todo mundo tem falha. E você começa a ver algumas coisas que, poxa, isso aqui eu não acho tão legal. Às vezes nem é um pecado, é uma forma da pessoa ser, uma forma dela agir que você não esperava nele como homem de Deus, ou como uma mulher de Deus. Né? E eu entendi na época que eu era pastoreado, né? E eu estava nesse processo ali de ser ensinado, eu era só um discípulo, não liderava muito, estava ali aprendendo. E eu vi algumas coisas que eu ficava, caramba, isso aqui eu não concordo e tal. E muitas vezes essa justiça própria queria nascer no meu coração, que ela é ela é fruto da ofensa. Sim. Pessoas ofendidas sempre vão trazer para fora essas coisas. E sempre vão querer, de alguma forma, ali, sabe, bater no líder e se sentir melhor e denegrir e tal. Né? E eu comecei a entender que, cara, Deus deu essa posição para esse cara. Eu preciso ir para Romanos 13. Né? Se eu creio que toda autoridade foi constituída por Deus, então ponto. Ponto. Se a palavra é real, é isso que a Bíblia diz. Se o cara está ali numa posição e ele flui nessa posição, é porque Deus deu. Independente dessas falhas, desse erro. E não é meu papel nem tirar, nem, sabe, tentar alertar os outros, ou tentar ser o defensor da igreja, o defensor do evangelho, porque isso é rebeldia muitas vezes. Uhum. Mas o meu papel é, ou eu me submeto, ou eu saio fora. Entendeu? Porque tem muita gente que fica batendo, sabe, na mesma tecla e tal, e tá em rebeldia, Sim. sabe? Então, se você percebe que teu líder, teu pastor, ele é manipulador, ele é um líder, um pastor que, cara, não tem testemunho, não nasceu de novo. Cara, o que você tá fazendo com ele, então? Pede para Deus, Deus, tem outro lugar para eu ir? Tem outro Sim. pastor para me direcionar? Ora por isso, pede a direção do Senhor, né? Mas eu sempre lembro de Davi e Saul, e Davi, lembrando, Saul estava endemoniado. Saul, ele primeiro recebeu a unção de Deus para ser rei, ele se perde no meio do caminho, Deus escolhe Davi, unge Davi, para contextualizar aqui, unge Davi. Davi, entre o momento que ele é ungido e o momento que ele assume o reinado, passam muitos anos. Sim. E é nesse processo que o coração dele é provado na submissão. E ele tem e Saul começa a perseguir Davi para matá-lo. Saul começa a não só desobedece Deus, poupando Agag, poupando coisas que Deus tinha mandado ele destruir, não só desobedece Deus também sacrificando o que ele não deveria sacrificar, ou seja, se colocando numa posição de sacerdote sem ser, né, por temor de homens. A gente vai ver Saul tendo várias falhas. E ainda assim ele quer matar Davi. Davi tem 3 oportunidades de dar o troco em Saul. O que Davi fala? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Né? E eu sei que às vezes tem muitos líderes que usam isso no seu benefício próprio. Né? Não toque em mim, não toque no ungido do Senhor. Mas o contexto aqui é Davi falando, cara, o ungido é ele. Sei lá. E ele já tinha sido ungido também. Davi já tinha sido ungido.
mas ele é humilde o suficiente para reconhecer que a autoridade não estava sob Saul. E mesmo Saul querendo matá-lo, ele tem oportunidade, ele vai, ele corta a barra da capa de Saul e mostra, olha, eu podia ter te matado se eu quisesse, mas eu não matei. Sim. Porque eu entendi que não é meu papel tocar em você. Se Deus te constituiu, Deus vai tratar com você. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. E muita gente aí tá comendo bola. Então, assim, nesse sentido de autoridade e submissão. Por quê? Porque a gente vê, foi construído por muito tempo, né, essa mentalidade, seja fora, seja dentro da igreja, uma mentalidade em uma geração de que eu não preciso de ninguém. Uma mentalidade de que eu não preciso me submeter a ninguém. Uma mentalidade de que eu não preciso estar debaixo de ninguém. Uma mentalidade que muitas vezes está no meio da igreja, de uma mesa redonda, que todo mundo tem que opinar, que todo mundo tem que liderar, enquanto que a Bíblia vai ser muito clara dizendo que a mesa de Jesus ela é retangular e Jesus está na cabeceira, cara. Eu não estou numa mesa redonda com Jesus. Existe uma posição de autoridade. Ele está à direita de Deus Pai. Inclusive, a gente vai ver em determinado momento discípulos chegando com Jesus falando: Jesus, deixa eu sentar à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus diz: olha, isso não compete a mim. O que Jesus está dizendo? Vai ter. Jesus não está dizendo que não vai ter posições no reino dele. Jesus diz o quê? Não compete a mim, é o Pai que escolhe essas posições. Né? Uhum. Mas, será que vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? E depois ele fala: sim, vocês vão beber. Porque eles iam passar por uma morte como a de Cristo. Né? Agora, não me compete escolher. Então, assim, existem hierarquias, Sim. existem posições, existem autoridades no reino de Deus. E que agora, eu não sou obrigado a me submeter às autoridades. Eu me submeto se eu quero. Agora, eu não vou herdar a unção que eu não honro. Tem gente que quer a unção do pastor, quer a unção do líder, mas não quer submeter a ele. Não vai ter. E a gente vai ver em outros processos, como o discipulado de Paulo com Timóteo. Né? Paulo vai dizer, Timóteo, escrevendo a carta, que é filho na fé. Paulo vai dizer que Timóteo é o seu discípulo. A gente vai ver no processo de Elias e Eliseu. Né? Elias vai dizer, olha, você vai receber a minha unção se você me ver subir, né? Se você me ver no processo de ida para o Pai. E Eliseu vai atrás de Elias, tipo assim, eu não vou tirar esse cara da minha cola, eu não vou tirar os olhos dele. Por quê? Porque eu vou permanecer até o fim com ele, porque eu quero unção dobrada. Né? Ou seja, eu vou honrar a unção dele até que eu receba o que ele tem, ou algo maior ainda. Né? Então tem gente que quer receber unção, mas não quer submeter. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, se eu quero receber uma unção, eu preciso honrar aquela unção. Amém. Amém, Ló? Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que deu para falar um bocado aí. Amém, deu. Resumindo, gente, honre a unção daquele homem que Deus te direcionou para estar com ele. E assim, Vi, aquilo que você mesmo falou, né, nessa questão dessa geração, que muitas vezes de filhos que não receberam esse direcionamento dos pais, essa disciplina dos pais, chegam realmente nesse lugar desse falta de senso moral, esse pecado que gera independência, enfim, é um ciclo sem fim. Sim, E quer trazer isso para dentro da igreja. verdade. Só que num ambiente saudável, isso não pode acontecer. Num Isso. ambiente saudável, existe uma direção que tem que ser seguida. E a gente precisa aprender a confiar em Deus. Eu não digo nem nos homens, confiar em Deus, que se Deus nos colocou naquele lugar, assim como Davi foi colocado naquele lugar por Deus, né? Sim, Então, assim, cara, se Deus te colocou nesse lugar, esteja sempre nesse lugar de honra e sim. submissão. É. Mas isso é muito difícil para nossa geração, né? Muito. E lembrando que Davi, depois que mata Golias, vai casar com a filha de Saul e vai passar a ser família também de Saul, né? E vai estar ali naquele contexto ali de estar perto também, né? E vai passar por perseguição, vai passar por uma série de coisas, mas ele vai passar pelo processo, É né? isso. Ele vai submeter. E eu lembro que teve um tempo, né, na minha liderança, no meu processo de discipulado, né? Quando Deus começou a falar comigo sobre a Link, eu fiquei tipo assim, cara, Deus falou comigo para eu começar uma obra no centro da cidade de Belém. Mas Deus falou para mim que ia ser algo diferente, algo muito novo, algo genuíno que ele queria fazer. E aí eu cheguei com o pastor Lourenço, meu pastor na época, né? Meu pai e pastor na época. Cheguei com ele e falei, olha, Deus falou comigo sobre começar uma obra no centro da cidade. E inicialmente ele falou, não, mas Deus não falou comigo, fica aí. Ele ficou até chateado comigo no dia, né? Saiu lá Levou o de casa. baque, levou o Foi, baque. foi um baque para ele, porque eu entendo ele, óbvio que eu entendo, né? Você investe
energia, esforço, você tem um projeto para o seu discípulo, você quer que ele viva algo, aí Deus vem e fala, não, eu tenho outro destino, tem uma outra coisa, né? E aí ficou no embate entre o que Deus me mostrou e o que Deus mostrou para ele, ou o que ele Sim. achava que ele tinha para mim, que ele não tinha tanta clareza se era de Deus ou se era dele, que no meio do caminho a gente foi perceber, né? E ele primeiro, não, porque eu quero que você assuma essa igreja, que ele era pastor na época, Uhum. né? E você vai pastorear essa igreja, ou você é um ancião e tal. Então, assim, aí eu, naquela hora, o que eu pensei? Eu podia ter virado para ele, não, Deus falou comigo, eu vou e tal, e indo embora, e eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso, quebrado o princípio naquela hora, não tinha acontecido o que está acontecendo na Link. Sim. Porque naquele momento a unção ia estancar. Naquele momento o mover ia parar. Mas eu entendi, eu preciso continuar caminhando não por dom, mas por princípio. Amém. Deus me usava para pregar, jovens se convertiam, acontecia algo poderoso lá no Tenoné, no bairro que nós liderávamos, mas eu estava submetido à unção dele. E eu sabia Amém. disso. Eu estava submetido à liderança dele, eu sabia disso. E aí chegou uma hora que eu peguei e aí eu falei para Deus, Deus, se o Senhor falou comigo, eu sei que meu pai é homem de Deus, fala com ele também. Eu sei que ele ouve o Senhor, né? Ele fala com ele também. E aí passou quase um ano desse processo. E eu já, sabe, aguerrido, doido para começar, doido para começar a igreja, doido, mas entendi, cara, não, eu não vou começar se o pastor Lourenço não falar. Eu não vou começar, porque eu sei que não vai fluir, né? Então, compreender isso é chave. Até que chegou um dia que Deus falou com ele. E aí ele me ligou, mandou um áudio, na verdade, do WhatsApp, falando, filho, olha, Deus falou comigo, começou a profetizar que Deus ia me usar e que ia acontecer, e me abençoou. Né? E aí nós começamos. E aí as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Depois já foi um outro processo com ele, dele vir também. Né? Já Sim. foi outra coisa que Deus foi falando, enfim. Né? Que aí já é assunto para um outro podcast. Mas o princípio é esse. Né? O princípio da autoridade de submissão, para mim, é algo muito importante. Porque Amém. eu vivi isso. E eu vejo frutos dessa submissão. Amém. Eu vejo fruto dessa obediência. Né? E eu acho que isso é um princípio para tudo. Princípio para tudo. Né? Quando Jesus com seus discípulos também foi assim. Né? Foi 3 anos que Jesus discipulou os seus discípulos. E ele disse, olha, agora vão para Jerusalém e fiquem lá até que recebam o quê? Poder. Até que vocês recebam a unção que vocês precisam para o ministério que vocês vão seguir daqui para frente. É Verdade. meio parecido com Eliseu e Elias. Eliseu, na hora que ele sobe, quando Elias sobe, Eliseu recebe a unção. Jesus a mesma coisa, Jesus sobe e aí recebe a unção, os discípulos recebem o Pentecostes, recebem a unção do Espírito, né, para desempenhar aquilo que eles precisavam sem agora o mestre estar. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo uma geração muito ávida, uma geração cheia de dom, uma geração cheia de ferramenta, mas, cara, tem que voltar para o princípio. Não adianta nada você ter um monte de dom, um monte de ferramentas se você não viver princípio. Né? Eu tenho falado isso. A unção, a graça de Deus, ou a ferramenta, ela pode até abrir a porta, mas é o caráter, é o princípio que vai te manter na sala. Amém. Amém, Ló? Amém. Pega essa aí pra ti, né. Espero que você tenha recebido. Vi, quero te agradecer. Foi incrível, assim, realmente. Se você quiser ver mais também, a gente tem o nosso Rockets, a gente não pode Sim, esquecer de fazer essa verdade, verdade, observação. verdade. A nossa Link School, ela também vai te ajudar a fazer esse trilho. É muito importante, que realmente a gente chama de trilho de maturidade por um motivo. Sim, E ela vai te ajudar a trilhar, assim, dessa forma. Vi, muito obrigada por obrigado. compartilhar, Obrigado compartilhar também. também o seu testemunho, é algo que sempre fala muito comigo. Eu amo Legal. você, eu amo o Também, homem Ló. que você é em Deus, de verdade. Fico muito Legal. feliz de você ser nosso pastor. E quero agradecer você que ficou até o final também. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui, compartilha. Tenho certeza que vai ter muito comentário, que é o pastor. Galera, vai lá, olha, comentar. Eu tenho Aumentou a certeza. responsabilidade. Então compartilha também, se tem algum tema específico que você quer ouvir aqui, manda pra gente, que a gente quer te ouvir também. E é isso, espero você no próximo Coffee and Talk e até mais. Tchau. Hum.